A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 vai reunir os melhores times do planeta em um formato inédito. E a pergunta que todo mundo faz é: quem realmente pode brigar pelo título? Será que tem brasileiro nessa lista? Nesse vídeo eu montei uma tier list completa para analisar quem são os favoritos, os que podem surpreender e os que só vão para passear nos Estados Unidos. Boa pessoal, explicando a nossa tier list, são 5 categorias, 32 equipes que eu vou dividir entre essas categorias em ordem de grupo, tá? Para facilitar o nosso raciocínio, começando do A até o H. Quais são essas categorias? Primeiro, aqui no verdinho, briga pelo título, as equipes que na minha opinião são favoritas. Segundo, que vão competir, ou seja, não são favoritas, mas pode até chegar numa quarta de final, semifinal e por aí vai. Terceiro, surpresa positiva, ou seja, aquela equipe que não tem uma expectativa muito alta, mas pode aí surpreender de forma positiva. O contrário aqui no surpresa negativa, ou seja, expectativa muito alta e a equipe não pode não render tão bem assim. E por fim, as equipes só vão passear, que na minha opinião, minha concepção, caem ainda na primeira fase. Vamos começar com o nosso primeiro, que é o Al-Ahly, e já vou colocar eles aqui como vai competir. Por quê? No grupo A a gente tem Palmeiras, Porto e Inter Miami. Na minha opinião, acho que o Al-Ahly bate de frente com todas essas equipes, tá? Acho ainda, tá, que não seria um grande absurdo o Al-Ahly classificar. Claro que a gente tem que ponderar algumas coisas, até porque a gente sabe quem são os favoritos para passar de fase nesse grupo. Mas o Al-Ahly é um time complicado, time que mais jogou mundial, né, contando a parte convencional do torneio, e trouxe o Mahmoud Trezeguet, né, que dá com certeza um gás muito grande para essa equipe. Depois, vamos de Palmeiras, e na minha opinião o Palmeiras vai ser uma surpresa positiva. Eu sei que recentemente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a equipe até perdeu algumas partidas, mas eu acredito que muita gente acha que o Palmeiras é a segunda força desse grupo e eu discordo. Acho que o Palmeiras é a primeira força desse grupo, porque o Porto não vive grande fase. Então, acho que o Palmeiras já pode surpreender na fase de grupo, se classificar em primeiro, tá? E aí, depois vai depender muito do chaveamento, tá? Claro que é muito complexo, porque pega o Atlético Madrid e PSG, em teoria, né? Mas acredito que o Palmeiras tem condições, inclusive, de fazer um ótimo jogo contra o Futebol Clube do Porto. E falando sobre o Futebol Clube do Porto, acredito que é uma equipe somente para competir. Nos últimos 5 anos, nas últimas 5 temporadas, eu considero esse Porto o mais fraco de todos. E isso, os portugueses que estiverem vendo esse vídeo podem comentar aí também se concordam ou não com essa minha visão. Mas eu acho que o Porto vai ter jogos difíceis aqui. É, pra mim, aí a segunda força, pra muita gente a primeira força? Sim, tá? E aí a gente vai descobrir o que vai ocorrer nesse grupo A. E pra fechar o grupo A, a gente vai de Inter Miami. E este time do Messi eu coloco como surpresa negativa. E por que isso? Porque se criou um hype muito grande por conta, obviamente, do Messi, um dos maiores jogadores da história, se não maior pra muita gente. Mas, cara, eu acho que o futebol norte-americano é bem aquém do que eles vão enfrentar nesse Mundial, tá? Óbvio, tem diversos jogadores que têm experiência em futebol europeu, Busquets, Jordi Alba, Luizito Soares, tem, mas nem todos eles vivem o seu melhor auge. Então eu imagino, se o clube entrar como joga na MLS, que é um futebol mais de se lançar pro ataque a todo tempo, acho que pode ficar aqui na primeira fase. Inclusive, na minha opinião, acho que nem passa de fase, o que já seria uma surpresa negativa para muita gente. Seguindo, vamos em Paris Saint-Germain. Aqui é impossível não colocar eles na briga pelo título, principalmente depois do Luiz Henrique dar uma declaração falando que vai para vencer o Super Mundial, então não tem muita conversa. Depois o Seattle Sounders, para mim só vai passear, outro clube da MLS, não vive o seu auge, tá, técnico, lembrando que já foi campeão da MLS, teve times melhores, hoje já nem tanto, e pegou um grupo extremamente complicado. Depois, eu vou colocar o Botafogo como vai competir, mas pode ficar entre vai competir e só vai passear, e eu explico. O Botafogo demorou demais esse ano para trazer um treinador, perdeu diversas peças importantes no seu time, como o Luiz Henrique, por exemplo, e não vem rendendo o mesmo futebol da temporada passada, onde ganhou praticamente tudo, tá? E ainda por cima, para ajudar, pegou um grupo com PSG e Atlético de Madrid. Então fica muito difícil de não imaginar que o Botafogo compete, né? Não vai ser saco de pancada, mas classificar realmente é muito duro. Assim como o Atlético de Madrid, que na minha opinião é a segunda força do grupo B, não é um favorito, mas é uma equipe que pode sim, né, fazer bons jogos, pode até ser uma surpresa positiva, inclusive, né? Se conseguir chegar numa quarta, numa semifinal, acho que já seria uma surpresa positiva. Então fica aí como vai competir. Seguindo para os próximos grupos, a gente tem o Boca Juniors, tá? E na minha opinião, o Boca Juniors também só vai competir, mas eu quase coloquei, para ser bem sincero, o Boca como uma surpresa negativa. Por quê?
Atualmente, esse Boca Juniors não é aquele, né, que já venceu o Mundial, que já venceu o Libertadores. É um time que tem extrema dificuldade até de marcar gols. O Cavani não vive um grande momento. E aí pega também um grupo muito complexo com 2 europeus. Então eu imagino que o Boca vai brigar, mas vai ficar pelo caminho ainda na fase de grupos. Poderia colocar como surpresa negativa para muita gente? Poderia, mas eu acho que quem acompanha um pouquinho do futebol argentino já sabe que o Boca também não vai tão longe assim. Depois eu vou de Bayern, e aqui eu coloco o Bayern para brigar pelo título. Fez uma boa campanha, inclusive na Champions League ali, claro que oscilando em alguns momentos, o campeonato alemão nadou de braçada e tem um ótimo elenco, tá? Claro, provavelmente pode ser que não tenha Jamal Musiala por lá, mas é um campeonato extremamente acessível para imaginar o Bayern chegando pelo menos uma semifinal. Então, na minha opinião, eles brigam pelo título por essa qualidade que eles têm. Depois, a segunda força desse grupo, que é a equipe do Benfica. Acho que o Benfica vai competir, acredito que o Benfica vai classificar para a próxima fase, mas não imagino que o Benfica é um postulante a brigar pelo troféu do primeiro Mundial de Clubes aí neste formato. Depois a gente tem o Auckland City, que é a pior equipe, inclusive a mais barata desse Mundial. E curiosidade, tá? Há muito tempo o Auckland City, apesar de jogar muito, né, um time da Nova Zelândia, jogar muito Mundial, é um time amador, tá? Muitas vezes jogadores que disputam as partidas aqui têm outras profissões. Olha que loucura, né? Olha o meio que o Auckland City tá aí. E esse vai ser saco de pancada, viu? É bem provável que tome várias goleadas. Seguindo para outro grupo, agora no grupo do Flamengo, a gente começa com o Esperance. E o Esperance da Tunísia também é um time que tem 2 brasileiros, um deles o Ian Sassi, que jogou em Coritiba e Vasco da Gama, como camisa 10 inclusive. Acho que só vem para passear, porque o grupo realmente é muito complexo, tem forças maiores, então é bem provável que fique entre terceiro e quarto. Mais para quarto, na minha opinião, inclusive. Los Angeles FC, acho que também é mais um time que vem só para passear, porque pegou 2 gigantes aqui no seu grupo. Lembrando que eles eliminaram o América do México, que na minha opinião era o time mais forte daquele confronto, tá? Lembrando que teve a saída do León, né, por conta de ser do mesmo dono ali do Monterrey, se não me falha a memória, do Monterrey ou do Pachuca, eu acho que é o do Pachuca, tá? Então por isso ganhou a vaga, ou seja, não era nem um time que estaria aqui de fato, né? Mas conseguiu obviamente com mérito, tem Giroud e Lohri na equipe, além do Marlon, se não me falha a memória, ex-Fluminense, mas só vai para passear. Depois o Chelsea. O Chelsea eu coloco como uma surpresa positiva. Por quê? Porque o Chelsea não é um favorito, não briga com o PSG e Bayern chegando como os favoritos para vencer, mas eu acho que essa Conference League, a conquista da Conference League, deu muito gás pro time, tá? E imaginando que agora o time com mais casca de torneio eliminatório, é bem provável que o Chelsea até consiga, tá, na minha opinião, chegar numa semifinal. Por que não, tá? Então por isso eu coloco o time como uma possível surpresa positiva, tá? Ninguém tá esperando que o Chelsea vá brigar por um título, né? Mas talvez, né? Por que não? Depois, o Flamengo também coloco como surpresa positiva. Acho que o Flamengo, inclusive, briga lado a lado aqui com o Chelsea em confronto direto para ser o primeiro colocado. Muitas coisas envolvendo o Flamengo antes desse Mundial colocaram o time aí em uma fase, vamos dizer assim. Mas eu acho que o time tem elenco e o Felipe Luiz como treinador que conhece muito de futebol europeu para fazer um bom trabalho por aqui e pode ser, juntamente com o Palmeiras, o melhor brasileiro na competição, na minha opinião. Seguindo agora de River Plate, cara, o River Plate para mim vai competir, também um grupo bem complicado com Monterrey, Inter e também Urawa Reds, que time japonês é sempre chato ser enfrentado. Claro que, na minha opinião, o River é a segunda força desse grupo. Imagino que ele possa classificar a próxima fase. Também não vai ser surpresa, tá? Talvez, não sei se vocês concordam, surpresa ou não, do River, talvez até não passar de fase. Eu acho que passa de fase. Acho que isso daí pode acontecer tranquilamente. Depois eu já vou fazer um combo aqui, Monterrey e Urawa Reds para competir também. E por quê? Porque, pessoal, o time do Monterrey não é bobo, tá? Tem jogadores de nível europeu, como o Sérgio Canales no elenco, tem também o Sérgio Ramos, tem o Oliver Torres, que jogou no Sevilha, tem o Lucas Ocampos, se não me falha a memória, tá? E é um time para competir, inclusive juntamente com a equipe do River. E pelo que eu tô vendo, estão colocando ele como quarta força. Eu acho que compete, tá? O time mexicano é bem interessante também de ver jogar. E aí, o Urawa Reds entra nessa mesma máxima, tá? Não tem grandes jogadores conhecidos, mas o futebol japonês sempre reserva uma boa surpresinha para nós. Então, esse grupo, né, de certa forma, é um grupo bem competitivo também, né? No que se trata a segundo lugar, na minha opinião. Depois, a gente coloca a Inter, tá? A Inter não colocaria
como briga pelo título. Eu vou colocar como surpresa negativa, por quê? Porque muita gente vai imaginar que a Inter vai brigar pelo título, até porque foi finalista da Champions League agora, então é até uma questão lógica, mentalmente, a gente imaginar eles brigando lá em cima. Mas a minha opinião, é um elenco mais enxuto, teve a saída do Simone Inzaghi, que pesa bastante, então eu não imagino que vai fazer um grande Mundial de Clubes, assim como fez uma boa Champions League, tá? Então, pra mim, é grande candidata a ser uma surpresa negativa, tá? Seguindo de grupo, eu vou de Borussia Dortmund. O Dortmund eu vou colocar como uma surpresa positiva, que é um risco sempre, né? O Borussia Dortmund faz grandes campanhas e más campanhas, como por exemplo, ser finalista de uma Champions que ele não era nem cotado como favorito. E aqui eu vou colocar como surpresa positiva exatamente por isso. O Dortmund melhorou bastante, tá? Tava em 11º lugar lá na Alemanha, na Bundesliga, e conseguiu dar uma arrancada espetacular com vitórias e alguns empates e pouquíssimas derrotas para conseguir uma vaga na Champions. Então o time vem numa crescente muito grande. Então eu coloco o Borussia Dortmund como uma surpresa positiva, porque se chegar numa quarta de final, chegar até mesmo numa semifinal, imagino que não era um dos europeus que tinha grande favoritismo para fazer tal feito. Então por isso que eu coloco aqui. Depois, tanto o Sun quanto o Mamelodi Sundowns, para mim, são times que vão competir juntamente com o Fluminense para a segunda colocação. Então, eu coloco eles aqui, são surpresas e confesso, são duas equipes que eu conheço bem menos, tá? Então, por isso que eu coloco como vai competir, que eu acredito que tenha esse nível, né? Pelo nível de troféus que eles conquistaram em seus continentes, né? Uma Mamelodi Sundowns também muito campeão ali, né? É um time sul-africano, tá? O Sun é um time coreano. Então eu coloco por aqui. E depois, a equipe do Fluminense, tá? Eu coloco também como equipe que vai competir, tá? É claro, o Fluminense passou maus bocados recentemente, mas vem já vencendo mais jogos, tá? Então, pra mim, o Fluminense, no mínimo, compete. Seria uma surpresa negativa se o Fluminense caísse nessa fase de grupos. Aí eu já estaria errado nesse sentido. O que vocês acham? Depois vocês comentam aí embaixo. Depois, vamos de Juventus? Juventus, pra mim, também vai no só competir. E imagino que faça só isso, tá? Apesar de Francisco Conceição tá voando muito lá, é um time que teve muitos problemas na temporada, trocou de treinador e não vive o seu grande futebol e nem tem um elenco que se compara aos outros europeus. Então assim, compete, tal, classifica no grupo dele provavelmente, mas só isso. Se cair, se torna uma surpresa negativa ainda na fase de grupos. Depois o Al Ain, que na minha opinião só vai passear pelo grupo que acabou caindo. E o Wydad Casablanca também é a mesma coisa. O Wydad Casablanca que é uma das maiores torcidas aí do mundo. Mas acho que também não vão brigar por grandes coisas porque tem o Manchester City aqui no grupo. E aí o Manchester City tá lá no topo, é uma das equipes que brigam por esse título, na minha opinião. Seguindo agora para fechar o último grupo, a gente tem o Al Hilal. E aqui o Al Hilal eu vou colocar como surpresa positiva, tá? Por quê? Acabou de trazer o Simone Inzaghi, que é um técnico muito bom e é um técnico extremamente equilibrado no que diz respeito, que pra mim é o maior defeito do Al Hilal do Jorge Jesus, né? Apesar de vitórias consecutivas. Acho que o time era muito descoberto defensivamente. E aqui o Simone Inzaghi pode ajustar esse ponto e pode fazer com que o time faça uma competição melhor do que todo mundo imagina. Por exemplo, chegar numa quarta de final, tá? Passou das oitavas, que eu acho que às oitavas ele vai chegar. Passou das oitavas, aí ele pode surpreender. Então eu tô confiando nessa chegada do Simone Inzaghi e vamos ver o que acontece, né? Lembrando que no momento que eu tô gravando esse vídeo, nenhuma contratação aconteceu, mas ainda pode trazer, porque a gente sabe que, ó, o Money tá lá na Arábia Saudita. Depois o Pachuca, tá? Que eu coloco ainda como eu vou colocar como só vai passear, tá? Acho que o Pachuca, apesar da goleada que deu no Botafogo no Mundial Convencional, imagino que seja um time que briga de forma direta por uma vaga na próxima fase. Então, pra mim, só passeia muito por conta de ter um grupo bem dificultado, tá? Que não é um time ruim, tá? É um time bom, inclusive. Depois o Real Madrid eu acho que não tem muito o que fazer. Já vai ter o Xabi Alonso no comando e briga, obviamente, pelo título. É impossível não dizer que o Real Madrid briga pelo título em qualquer competição que ele dispute. E pra fechar, eu vou do Red Bull Salzburg, que sempre reserva uma surpresinha pra nós. Revela muitos jogadores, pra quem não sabe, Dominique Szoboszlai saiu de lá, Erling Haaland brilhou lá, Sadio Mané mais atrás, Naby Keita, que chegou no Liverpool, também passou por lá. Enfim, é um time que revela muitos jovens e vem com essa mistura de jovens jogadores aí desconhecidos que podem explodir nesse Super Mundial. Não imagino que vai classificar, tá? Pra mim os classificados são os que eu já citei, mas com certeza vai competir.
Hoje é impossível não dizer que clubes como PSG e Manchester City, antes mero coadjuvantes, não entram em qualquer competição como favoritos. No caso do City, esse protagonismo recente passa por um processo claro: investimento pesado, estrutura profissional e um elenco recheado de craques que mudaram o patamar do clube. E entre esses nomes, Kevin De Bruyne foi certamente o mais decisivo da era moderna. Depois de anos liderando esse time, ele se despediu do clube. E no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, eu conto em detalhes como foi a trajetória vitoriosa do belga no time inglês. Te espero lá e tamo junto!